Naquele dia, o mundo como eu conhecia desmoronou. Eu e a Ana estávamos casados há 10 anos. 10 anos de risadas, planos, e o que eu acreditava ser um amor sólido. Tínhamos a nossa casa, os nossos rituais, as nossas piadas internas. Para mim, éramos o casal perfeito. Eu trabalhava como arquiteto, muitas vezes até tarde, para garantir que ela pudesse seguir o seu sonho de abrir uma pequena galeria de arte. E ela conseguiu. A galeria era linda, um reflexo da sua paixão e do seu bom gosto. Eu sentia um orgulho imenso dela. Tudo começou de forma sutil. A Ana começou a ficar mais tempo no telemóvel, sempre a sorrir para o ecrã. Quando eu perguntava com quem falava, ela dizia que eram coisas da galeria, novos artistas, clientes. Eu acreditava, claro. Por que não acreditaria? A confiança era a base de tudo o que tínhamos construído. Depois, vieram as noites em que ela chegava mais tarde. Uma inauguração de última hora, um jantar com um colecionador importante. Eu ficava em casa, às vezes preparava o jantar para ela, que acabava por arrefecer na mesa. Eu sentia-me um pouco sozinho, mas compreendia. O sucesso exige sacrifício, dizia eu a mim mesmo. A primeira suspeita real, aquela que me deu um nó no estômago, veio numa sexta-feira. A Ana disse que ia a um workshop de cerâmica fora da cidade durante o fim de semana. Eu achei ótimo, ela precisava de relaxar. Desejei-lhe uma boa viagem, dei-lhe um beijo e vi-a partir. No sábado, decidi fazer uma surpresa. A nossa cafeteira tinha avariado, e eu sabia que ela andava a namorar uma nova supermodena, numa loja no centro comercial. Pensei em comprar e depois ir bascular a estação no domingo com o presente. Enquanto passeava pelo centro comercial, depois de comprar a cafeteira, passei em frente a um restaurante italiano que nós adorávamos. E foi aí que a vi. A Ana, ela não estava num workshop de cerâmica. Estava sentada numa mesa no pátio, a rir de uma forma que eu não a via rir há meses. E não estava sozinha. À frente dela estava um homem. Ele dizia algo, e ela inclinava-se, tocando-lhe no braço. O meu coração parou. Fiquei ali, paralisado, atrás de um pilar, a observar minha esposa com outro homem. Eles pareciam tão íntimos, tão felizes. A cumplicidade entre eles era palpável, uma bolha privada que eu estava a ver de fora. Senti o meu sangue a ferver e a gelar ao mesmo tempo. Eu não consegui confrontá-los. O que é que eu ia dizer? A minha mente ficou em branco. Dei meia volta, entrei no carro e dirigi sem rumo, com a caixa da cafeteira no banco do passageiro a gozar comigo. Senti-me um idiota. Todas as peças do puzzle começaram a encaecer. As mensagens, as chegadas tardias, a distância emocional que eu atribuía ao cansaço. Não era cansaço. Era ele. Quando voltei para casa, a casa parecia vazia. Olhei para as nossas fotos na parede, o nosso casamento, as nossas viagens. Tudo parecia uma mentira. Passei a noite em branco, a minha cabeça a mil. No domingo à noite ela chegou radiante. O workshop foi incrível, amor. Estou exausta, mas tão inspirada. Ela trouxe-me um pequeno vaso de cerâmica, supostamente feito por ela. Olhei para o vaso e para ela, e a única coisa que consegui sentir foi um vazio profundo. Nos dias seguintes, tornei-me um detetive na minha própria casa. Eu odiava o que me estava a tornar, mas precisava de saber a verdade. Precisava de provas. De algo que me dissesse que eu não estava a enlouquecer. Uma noite, enquanto ela tomava banho, peguei no telemóvel dela. As minhas mãos tremiam. Eu nunca tinha invadido a privacidade dela antes, mas a confiança já tinha sido quebrada. Não por mim. A senha era nossa data de aniversário. Que ironia! Abri as mensagens e lá estava ele. Ricardo, uma troca de mensagens infindável. Declarações de amor, planos para o futuro, críticas a mim. Li que eu era previsível, aborrecido, que só pensava em trabalho. Cada palavra era uma facada. Descobri que eles se encontravam há mais de 6 meses. O Ricardo era um dos artistas que expunha na galeria dela. A galeria que eu a ajudei a construir. Eles usavam o espaço, o nosso sonho, como ninho de amor. A traição era dupla, tripla. A pior parte foi ler as mensagens sobre o fim de semana do workshop. Mal posso esperar para te ter só para mim por 2 dias, dizia ele. Vai ser o nosso pequeno paraíso, respondia ela. Eles tinham ficado num hotel de luxo na cidade. O mesmo hotel onde eu a pedi em casamento. Fechei o telemóvel e senti uma náusea. Fui para a sala e esperei por ela. Quando ela saiu do banho de roupão e com um sorriso, pronta para me contar mais mentiras sobre o seu dia,
Eu não aguentei. O meu rosto devia dizer tudo, porque o sorriso dela desapareceu. Quem é o Ricardo? Pagan. A minha voz saiu mais calma do que eu esperava. O rosto dela ficou pálido. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que alguma vez ouvi. Ela tentou negar, gaguejou, disse que era só um amigo, um colega. Mas eu continuei. Eu vi-vos, disse eu. Sábado, no restaurante italiano. A máscara caiu. Ela desabou a chorar, sentou-se no sofá e confessou tudo. Contou-me como começou, como se sentia viva com ele, como as coisas entre nós tinham arrefecido. E eu ouvi tudo, sentindo uma mistura de raiva, dor e uma estranha pena. Ela estava a tentar justificar o injustificável. Disse que me amava, mas que estava confusa. Como é que foi o workshop de cerâmica, Ana? Perguntei, pegando no pequeno vaso que ela me tinha dado. Fizeste isto enquanto estavas no hotel de luxo, onde eu te pedi em casamento. Ela não conseguiu responder, apenas soluçava. Naquele momento, eu soube que tinha acabado. O amor que eu sentia tinha sido substituído por uma dor imensa e uma decepção profunda. Não havia como voltar atrás. Não havia como reconstruir a confiança que ela tinha pulverizado. Pedi-lhe que saísse. Naquela noite, ela fez as malas e foi para a casa de uma amiga. A casa de repente ficou silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio da solidão, era o silêncio do fim. Nos meses seguintes, passei por um inferno. O processo de divórcio foi doloroso. Ver a pessoa com quem partilhaste uma década da tua vida a tornar-se uma estranha, uma adversária, é devastador. Houve dias em que eu não queria sair da cama. Perdi peso, perdi o interesse nas coisas que gostava. Os amigos tentavam animar-me, mas eu sentia-me oco por dentro. Mas lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a mudar. Comecei a focar-me em mim. Voltei a ir ao ginásio, comecei a sair com amigos que tinha negligenciado, redecorei a casa, tirei todas as nossas fotos, criei um espaço que era só meu. Uma noite, peguei na cafeteira nova que tinha ficado guardada na despensa e fiz um café. O cheiro encheu a cozinha, e pela primeira vez em muito tempo, senti um vislumbre de paz. A dor da traição não desaparece de um dia para o outro. Deixa cicatrizes, mas também ensina. Ensinou-me sobre a minha própria força, sobre o valor da honestidade e sobre a importância de me amar a mim mesmo em primeiro lugar. Aprendi que por vezes os finais mais dolorosos são, na verdade, o começo de algo novo. O começo de uma nova oportunidade para ser feliz, desta vez nos meus próprios termos. Ainda estou a reconstruir a minha vida, mas agora olho para o futuro não com medo, mas com esperança. A jornada é longa, mas sei que vou ficar bem, porque no final, a pessoa mais importante na qual podemos confiar somos nós mesmos. E essa é uma lição que nenhuma traição me pode tirar. Obrigado por ouvirem a minha história. Se já passaram por algo semelhante, saibam que não estão sozinhos e que o tempo, com esforço, realmente ajuda a curar. Deixem um like se se conectaram com este vídeo e subscrevam para mais conteúdo. Até a próxima. Dela. Alguém novo na equipe? Perguntei tentando soar casual. Não. Por quê? Só curiosidade. Marina bocejou e se espreguiçou. Vou tomar um banho e dormir. Você vem, daqui a pouco. Quero terminar de ver isso aqui. Ela me beijou na testa e foi pro quarto. Ouvi o som da porta do banheiro se fechando, depois o chuveiro sendo ligado. Foi então que agi por impulso. Peguei a bolsa dela que estava no hall de entrada e vasculhei rapidamente. Carteira, maquiagem, lenços de papel, chicletes. Então, encontrei o celular. Minha mão tremeu quando peguei o aparelho, sabia a senha. Era a data de nascimento de Lucas. Desbloqueei o telefone com o coração disparado, ciente de que estava invadindo sua privacidade, mas não me importando naquele momento. Eu precisava saber a verdade. Fui direto para as mensagens. Rolei pelos nomes de contatos. Mamãe, Juliana, sua melhor amiga, grupo da escola Equip Marketing. Então vi um nome que me fez parar. Roberto. Cliquei para abrir a conversa. As mensagens eram recentes, da semana passada até hoje. Meu estômago revirou enquanto eu lia. Roberto, ainda pensando em você depois de hoje. Não consigo me concentrar em nada, Marina. Eu também. Isso está ficando complicado, Roberto. Eu sei, mas não consigo parar. Você é incrível, Marina. Precisamos ter cuidado. Ele não pode desconfiar. Senti a bile subir pela minha garganta. Continuei lendo, descendo pelas mensagens anteriores. Havia fotos também.
Fotos deles juntos em restaurantes, em um parque, sempre sorrindo, sempre próximos demais. Uma mensagem de 3 dias atrás dizia: Roberto, quando você vai contar pra ele? Marina, não sei se consigo. E as crianças? Como vou explicar pra elas? Roberto, você merece ser feliz, Marina. Com alguém que realmente te valoriza, Marina. Ele é um bom pai. Não posso simplesmente destruir nossa família. Roberto, mas você está destruindo a si mesma, ficando em um casamento sem amor. Sem amor. As palavras perfuraram meu peito, como facas. Nosso casamento era sem amor? Como ela podia dizer isso, pensar isso? Ouvi o chuveiro parar. Rapidamente, deletei o histórico de que tinha acessado as mensagens. Coloquei o celular de volta na bolsa exatamente como estava e voltei para o sofá, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Marina saiu do banheiro envolta em uma toalha, o cabelo molhado escorrendo pelos ombros. Você vem ou vai dormir aí no sofá? Perguntou com um meio sorriso. Já vou, respondi, sem olhar para ela. Quando finalmente fui para o quarto, Marina já estava na cama, rolando pelo celular. Aquele mesmo celular que guardava evidências de sua traição. Deitei-me do meu lado, de costas para ela, rígido como uma tábua. Amor, sua voz veio suave na escuridão. Eu te amo. Você sabe disso, né? A ironia daquelas palavras quase me fez rir. Ou chorar. Não sabia mais. Say, Mamir. Ela se aproximou, passando o braço sobre minha cintura, pressionando seu corpo contra minhas costas. Eu, que sempre adorava adormecer abraçado a ela, agora me sentia aprisionado. Boa noite, sussurrou. Não respondi. Apenas fechei os olhos e deixei as lágrimas finalmente caírem em silêncio no travesseiro. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Fiquei deitado completamente acordado enquanto Marina dormia tranquilamente ao meu lado. Como ela conseguia dormir? Como conseguia fingir tão bem? Talvez eu nunca tivesse conhecido de verdade. Pensei nas crianças dormindo nos quartos ao lado. Lucas, com seu sorriso banguela, e sua paixão por dinossauros. Sofia, que ainda vinha correndo para meus braços toda vez que se machucava. Como eu poderia protegê-los disso? Como poderia minimizar o dano que a verdade causaria em suas vidas pequenas e inocentes? Pensei em todas as escolhas à minha frente. Poderia confrontar Marina imediatamente. Exigir que terminasse com Roberto. Tentar salvar nosso casamento. Poderia simplesmente ir embora, pedir o divórcio, dividir a guarda das crianças. Poderia fingir que não sabia e continuar vivendo naquela mentira. Nenhuma das opções parecia certa. Nenhuma delas não envolvia dor. Os dias seguintes foram uma representação teatral. Eu era um ator no papel de marido dedicado, enquanto por dentro desmoronava lentamente. Marina não parecia notar nada de errado. Ou talvez estivesse tão envolvida em seu romance secreto que não conseguia ver o óbvio. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. As vezes em que ela dizia estar trabalhando até tarde, as viagens de fim de semana para conferências que nunca tinha questionado, as mensagens no celular que ela lia com um pequeno sorriso nos lábios, antes de rapidamente apagar. Na quinta-feira, 3 dias após ter descoberto tudo, decidi investigar mais a fundo. Liguei para Juliana, a melhor amiga de Marina desde a faculdade. Se alguém sabia de algo, seria ela. Oi, cunhado. A voz alegre de Juliana veio do outro lado da linha. Que surpresa, tudo bem? Oi, Jo. Tudo, sim. Olha, eu queria pedir sua ajuda com uma surpresa para Marina. Opa, conta pra mim. É que está chegando o nosso aniversário de casamento e eu queria planejar algo especial, mas ando tão ocupado que mal tenho tempo de conversar direito com ela. Fiz uma pausa calculada. Você tem notado ela estressada ultimamente? Com o trabalho, essas coisas? Houve um silêncio breve do outro lado. Você sabe como é, trabalho sempre deixa todo mundo estressado. Mas ela tá bem, acho. Ela tem mencionado alguém novo no trabalho? Algum projeto diferente? Outro silêncio, este mais longo. Por que você tá perguntando isso, Rafael? O tom de Juliana tinha mudado. Havia cautela ali agora. Só quero entender melhor o que tá acontecendo na vida dela. Respondi cuidadosamente. Às vezes sinto que ela tá distante. Juliana suspirou profundamente. Rafa, olha, não sei se deveria estar tendo essa conversa com você. Meu coração acelerou. Jo, por favor. Se você sabe de algo, precisa me contar. Sou o marido dela. Tenho o direito de saber. Você já perguntou para ela? Sobre o que, Juliana? Pressionei. Você está confirmando que há algo para perguntar? Ela hesitou por um longo momento. Não posso fazer isso, Rafa. Se a Marina quiser te contar algo,
Ela vai contar. Não é meu lugar. Então há algo para contar. Eu não disse isso, mas também não negou. Minha voz estava ficando mais alta. Juliana, somos amigos há 8 anos. Você é a madrinha do Lucas. Por favor, não me deixe no escuro. Ouvi ela respirar fundo mais uma vez. Tudo que posso te dizer é: converse com sua esposa, Rafael. Conversa de verdade, de coração aberto. Vocês dois precisam disso. E desligou. Fiquei olhando para o telefone na minha mão, sentindo a confirmação do que já sabia pesar sobre mim como chumbo. Juliana sabia. Ela sabia, estava cobrindo para Marina. Quantas outras pessoas sabiam? Eu era o único idiota que vivia na ignorância. Naquela noite, decidi que era hora de confrontar Marina. Não conseguia mais fingir. Não conseguia mais dormir ao lado dela, sentar à mesa com ela, beijá-la de leve antes de sair para o trabalho, tudo enquanto sabia que ela estava tendo um caso. Mas quando cheguei em casa, encontrei uma cena que me desarmou completamente. Marina estava na cozinha com as crianças, fazendo biscoitos. Havia farinha por todo lado, na bancada, no chão, nos rostos de Lucas e Sofia. Música infantil tocava no rádio. Os três cantavam desafinados e riam. Papai, Sofia veio correndo quando me viu. Suas mãozinhas sujas de massa de biscoito se agarrando às minhas pernas. Estamos fazendo biscoitos em forma de dinossauro. Lucas apareceu logo atrás. Eu que escolhi, pai. E a gente vai decorar com glacê verde. Venha ajudar. Marina se virou da pia onde lavava uma tigela, e nossos olhos se encontraram. Ela estava com o cabelo preso de qualquer jeito, uma mancha de farinha no rosto, vestindo aquela camiseta velha que usava para... Fica, me caça. E estava sorrindo, um sorriso verdadeiro, caloroso, cheio de amor ao olhar para mim e para as crianças. Por um momento, apenas um momento, esqueci tudo. Squat Roberto, esqueci as mensagens, esqueci a traição, porque naquele momento, ela parecia a mulher por quem me apaixonei, a mãe dedicada das minhas crianças, a companheira que escolhi para construir uma vida. Vem, amor, ela chamou. Ajuda a gente aqui. Lucas está insistindo que dinossauro come glacê verde. Come sim, Lucas, protestou. Dinossauros comem plantas, e plantas são verdes. Não pude evitar um pequeno sorriso. A lógica dele está correta, comentei, pegando Sofia no colo. Passei as próximas 2 horas fazendo biscoitos com minha família, rindo das tentativas de Sofia de usar o cortador de biscoitos, que era grande demais para suas mãozinhas. Ouvindo Lucas explicar entusiasticamente sobre cada espécie de dinossauro que estávamos criando em forma de biscoito, roubando olhares de Marina que parecia genuinamente feliz. Depois que as crianças foram dormir, ficamos na cozinha limpando a bagunça. Foi uma boa noite, Marina disse suavemente, secando os últimos pratos. Foi, concordei. Ela se aproximou de mim, passando os braços ao redor da minha cintura, apoiando a cabeça em meu peito. Senti sua falta. Você tem estado tão distante essa semana. Fiquei rígido em seus braços. Como ela podia dizer isso? Como podia falar em sentir minha falta quando estava nos braços de outro homem? Trabalho, murmurei mais uma vez. Minha desculpa, padrão. Marina se afastou um pouco, olhando para mim com aqueles olhos castanhos que conhecia tão bem. Rafa, tá acontecendo alguma coisa? Alguma coisa que você não está me contando? A ironia da pergunta quase me fez rir. Poderia perguntar o mesmo para você. Respondi antes de conseguir me conter. Ela piscou, surpresa. O que você quer dizer com isso? Esse era o momento. Eu poderia dizer tudo agora. Poderia contar que a vi no carro com Roberto, que lia as mensagens, que sabia de tudo. Mas olhei ao redor da nossa cozinha. Vi as fotos das crianças na geladeira, o calendário com os compromissos da família anotados, com a caligrafia dela. Os biscoitos de dinossauro esfriando na bancada. Vai nasa vida. Tudo que construímos juntos. Nada disse finalmente. Só tô cansado. Marina me abraçou novamente, mais apertado desta vez. Eu te amo. Você sabe disso, né? Pela segunda vez naquela semana, ela disse essas palavras. E pela segunda vez, elas soaram vazias para mim. Eu sei, respondi, sem retribuir a declaração. Porque naquele momento, eu realmente não sabia se ainda a amava, ou se o que sentia era apenas a lembrança do amor que um dia tivemos. Foram 3 semanas de agonia silenciosa. 3 semanas vivendo uma mentira,
representando o papel de marido dedicado enquanto minha esposa mantinha um relacionamento com outro homem. Eu continuava monitorando as mensagens dela sempre que tinha oportunidade, vendo as conversas se tornarem mais íntimas, mais frequentes. Roberto estava pressionando Marina a tomar uma decisão, a deixar-me, a escolhê-lo. E o pior, ela parecia estar considerando seriamente. Na mensagem mais recente que li, de ontem à noite, Roberto tinha escrito: "Não aguento mais te dividir. Preciso de você completamente, ou preciso te deixar ir. Você precisa escolher, Marina. Ele ou eu?" E Marina respondeu: "Me dá mais um pouco de tempo, por favor. Preciso encontrar um momento certo." Roberto insistiu: "Quanto tempo mais? Já faz meses. Ou você está comigo ou não está", e ela: "Estou, você sabe que estou. Só preciso fazer isso do jeito certo, pelas crianças." Meses não eram apenas semanas, eram meses. Talvez até um ano. Quanto tempo da nossa vida juntos tinha sido uma farsa. Finalmente não aguentei mais. Era um sábado. Minha mãe tinha levado Lucas e Sofia para passar o dia com ela. Algo que fazia uma vez por mês para nos dar um tempo. Antes, usávamos esses dias para namorar, sair juntos, reconectar. Agora, eu via como uma oportunidade. Marina estava no quarto, dobrando roupas, quando entrei e fechei a porta atrás de mim. "Precisamos conversar", disse, minha voz saindo mais firme do que me sentia. Ela olhou para cima, percebendo algo em meu tom. "Tá tudo bem?" "Não, Marina, não está tudo bem. Nada está bem." Me sentei na beira da cama, porque minhas pernas estavam tremendo. "E você sabe disso." Ela parou de dobrar as roupas, uma camiseta do Lucas ainda em suas mãos. "Do que você está falando?" "Vou te dar uma chance de me contar a verdade", disse, olhando diretamente em seus olhos. "Uma chance de ser honesta comigo. Depois de 8 anos de casamento, acho que você me deve pelo menos isso." A cor fugiu do rosto dela. "Rafa, eu não. Quem é Roberto?" Foi como se tivesse sugado todo o ar da sala. Marina ficou completamente imóvel, os olhos arregalados, a boca entreaberta, por um longo momento. Nenhum de nós disse nada. Então, devagar, ela colocou a camiseta de volta na cesta de roupas e se sentou na cadeira em frente à cama, longe de mim. "Calma, como você soube? Isso importa?" Minha voz estava ficando mais alta agora. "O que importa é que você está tendo um caso. Você, minha esposa, mãe dos meus filhos, está traindo nossa família." "Não é assim?" ela começou, mas eu a interrompi. "Não é assim? Então como é, Marina? Me explica como é porque o Tei vai." Levantei-me, caminhando de um lado para o outro. "Há 3 semanas fui te buscar no trabalho para te fazer uma surpresa. E sabe o que eu vi? Vi você beijando outro homem dentro do carro dele." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Rafa, me deixa explicar." "Explicar o quê?" "Li suas mensagens. Sei que isso vem acontecendo há meses, Marina. Enquanto eu estava aqui trabalhando, cuidando das nossas crianças, confiando em você, você estava com ele. Eu não planejei que isso acontecesse." Ela disse, sua voz quebrando. "Eu juro que não planejei, claro. Você apenas tropeçou e caiu na boca dele repetidamente por meses." Marina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. "Você não entende. Você não sabe como eu estava me sentindo. Então me conta." Gritei, sem me importar mais em controlar o volume. "Me conta como você estava se sentindo que justifica você destruir nosso casamento. Destruir nossa família." Ela levantou o rosto, as lágrimas manchando sua maquiagem. "Eu estava me sentindo invisível", gritou, de volta. "Quando foi a última vez que você realmente me viu, Rafael? Realmente me olhou? Realmente conversou comigo sobre qualquer coisa além de contas, escola das crianças e trabalho? Isso é desculpa para trair?" "Não, não é desculpa, mas é uma explicação." Ela se levantou agora também. "Eu me tornei apenas a mãe dos seus filhos, a pessoa que mantém a casa funcionando, a esposa que está sempre ali quando você precisa, mas nunca a mulher que você escolheu. Quando foi a última vez que saímos sozinhos? Que você me olhou com desejo? Que conversamos sobre sonhos, sobre o futuro, sobre qualquer coisa que importasse?" "Então é minha culpa?" perguntei, incrédulo. "Você está colocando a culpa em mim?" "Não, a culpa é minha. Eu sei que é, mais lágrimas. Mas Roberto, ele me via, me ouvia, me fazia sentir especial, importante, desejada. Coisas que eu não sentia há tanto tempo. Somos casados há 8 anos, Marina, com 2 crianças pequenas. É óbvio que a rotina muda. Mas você não trai a pessoa que ama,
Só porque a rotina ficou cansativa. Ela ficou em silêncio por um momento, limpando as lágrimas com as costas da mão. E se eu não te amar mais? Sussurrou. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que me apoiar na cômoda. O que você disse? Eu não sei se ainda te amo, Rafa. Não do jeito que deveria. Não do jeito que amo. Ela parou, incapaz de terminar a frase. Diz. Minha voz estava morta agora, sem emoção. Termina de dizer. Do jeito que você ama, Roberto? Ela não respondeu, mas o silêncio dela foi a resposta mais alta que eu já ouvi. Era uma vez um amor que parecia de cinema, sabe, daqueles que a gente vê e pensa, uau, eles nasceram um pro outro. Eu e o meu marido éramos assim. Começamos a namorar muito jovens, cheios de sonhos, e com a certeza de que o nosso para sempre era garantido. O nosso casamento foi a celebração desse sonho. Tudo parecia perfeito. Tínhamos uma casa aconchegante, carreiras que amávamos, e acima de tudo, um ao outro. Mas a vida tem um jeito estranho de testar as nossas certezas. A rotina começou a instalar-se. Sabe como é? O trabalho, as contas, as pequenas discussões do dia a dia. A magia que antes nos envolvia começou a desvanecer-se, dando lugar a uma familiaridade confortável, mas perigosa. O diálogo foi diminuindo. Os eu te amo tornaram-se automáticos. E os olhares cúmplices foram substituídos por telas de celular. Olhando para trás, vejo que a nossa conexão estava a enfraquecer lentamente, como uma planta que deixamos de regar. Estávamos juntos, mas sozinhos, ao mesmo tempo. E foi nesse solo seco que a semente da crise foi plantada. A descoberta foi como um soco no estômago. Uma mensagem no celular dele, tarde da noite. Uma daquelas que você sabe, instintivamente, que não deveria ler, mas a curiosidade e um medo profundo te impulsionam. E lá estava, preto no branco. Palavras de carinho plenos secretos. Uma intimidade que já não era nossa. A troika. O chão abriu-se sob os meus pés. O homem que eu amava, meu parceiro de vida, tinha quebrado a promessa mais sagrada que tínhamos feito. A dor era física, uma pressão no peito que me impedia de respirar. O mundo que eu conhecia desmoronou em segundos. As primeiras semanas foram um borrão de lágrimas, noites em claro e perguntas que ecoavam na minha cabeça. Por quê? O que eu fiz de errado? Quem era ela? A raiva misturava e com uma tristeza profunda. Eu olhava para ele e via um estranho. A casa que antes era o nosso refúgio tornou-se um campo de batalha silencioso, cheio de tensão e palavras não ditas. Cada canto guardava uma memória feliz que agora parecia manchada, uma mentira. Eu sentia-me perdida, humilhada e acima do tudo, completamente sozinha. Ele confessou tudo. Chorou, pediu perdão, disse que foi um erro terrível, um momento de fraqueza e solidão. Falou sobre como se sentia distante, como sentia falta da nossa conexão. As suas palavras eram sinceras. Eu podia ver. Mas como acreditar nelas depois de uma mentira tão grande? A confiança, uma vez quebrada, é como um espelho estilhaçado. Mesmo que se colhem os pedaços, as rachaduras estarão sempre lá. Estávamos num impasse. O amor que eu ainda sentia por ele lutava contra a dor da traição. Divórcio parecia a única saída lógica, mas a ideia de desistir de tantos anos de história era devastadora. Decidimos tentar, não por obrigação, mas porque no fundo, uma pequena chama de esperança ainda ardia. Começamos a terapia de casal. Foi uma das coisas mais difíceis e ao mesmo tempo mais importantes que já fizemos. Naquela sala, com uma pessoa neutra a mediar, fomos forçados a ser brutalmente honestos. Tivemos que falar sobre tudo. As nossas frustrações, as nossas mágoas, os nossos medos. Foi ali que percebi que a traição não foi a causa do nosso problema, mas o sintoma de uma doença que já corroía o nosso casamento há muito tempo. A falta de comunicação e de conexão emocional. A estrada da reconciliação é longa e cheia de obstáculos. Tivemos dias bons, em que conseguíamos rir juntos e lembrar do porquê nos apaixonamos. E tivemos dias terríveis, em que uma palavra ou um olhar me transportavam de volta para a dor da descoberta. E a desconfiança voltava com força total. Aprender a perdoar é um processo, não um evento. Não é acordar um dia e decidir que está tudo bem. É uma escolha diária. Uma escolha de olhar para a pessoa ao seu lado e decidir dar-lhe outra oportunidade. Mesmo que o medo grite para você fugir. Perdoar
eu aprendi não a esquecer. Esquecer é impossível. Perdoar é libertar-se do peso da raiva e do ressentimento. É entender que a pessoa que te magoou também é humana e falha. E mais importante, é perdoar a si mesma. Perdoar-se por não ter percebido os sinais, por ter confiado demais, por não ser perfeita. A culpa era um fardo pesado que eu carregava, e só quando comecei a libertar-me dela, é que a verdadeira cura pôde começar. Tivemos que reaprender a namorar, a conversar, a ouvir um ao outro de verdade. Pequenos gestos, como um café na cama, ou uma mensagem a meio do dia, voltaram a ter significado. Hoje, o nosso casamento é diferente. Não é o conto de fadas ingênuo do início, mas algo muito mais real e forte. A nossa relação foi testada pelo fogo e sobreviveu. As cicatrizes existem, elas servem como um lembrete da dor que passamos, mas também da nossa capacidade de superá-la. Construímos uma nova base, alicerçada na honestidade radical, na vulnerabilidade e num compromisso renovado. O amor que sentimos hoje é mais maduro, mês e consciente. Sabemos que não somos perfeitos, mas estamos dispostos a lutar um pelo outro todos os dias. Esta jornada ensinou-me que o perdão é um ato de coragem e uma dádiva que damos a nós mesmos. Se você está a passar por algo semelhante, saiba que a sua dor é válida. Permita-se sentir tudo, a raiva, a tristeza, a confusão, mas não deixe que essa dor te defina. Procure ajuda, seja terapia, amigos ou família. E lembre-se, a decisão de perdoar ou de seguir em frente é sua e só sua. Seja qual for o caminho, escolha aquele que te trará paz. A nossa história não é um manual de instruções, mas um testemunho de que, mesmo das cinzas, algo novo e belo pode florescer. Obrigado por ter ouvido a minha história até o fim. É um tema delicado, mas sinto que partilhar estas experiências pode ajudar outras pessoas a serem menos sozinhas. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo sobre relacionamentos, superação e crescimento pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe o seu comentário. Adoraria saber a sua opinião. Até a próxima. Consertar. Eu sei. Você acha que eu não sei disso? Sua voz estava ficando mais alta. Você acha que eu não me odeio todos os dias por ter feito isso? Por ter machucado você? Por ter arriscado nossa família? Ficamos em silêncio por um momento, a tensão pesada no ar entre nós. Me conta uma coisa, disse finalmente. Você o amava? Marina demorou para responder. Eu pensei que sim. No meio do tudo, com todos aqueles sentimentos novos e intensos, eu pensei que estava apaixonada. Mas agora eu sei que não era amor. Era fuga. Era tudo que estava faltando aqui em casa, concentrado em uma pessoa nova e excitante. E agora que acabou com ele, você sente falta? Ela me olhou nos olhos, e pela primeira vez em semanas, vi completa honestidade ali. Sim, eu sinto falta da atenção, da excitação, de me sentir especial. Mas não sinto falta dele. Se isso faz algum sentido, fazia. De uma forma estranha e dolorosa, fazia. E eu perguntei, minha voz quase um sussurro. Você ainda me ama? Marina se moveu pelo sofá, ficando mais perto de mim. Sim, eu te amo. Rafa, talvez não da mesma forma empolgante e apaixonada de quando nos conhecemos, mas te amo, de uma forma mais profunda. Você é o pai dos meus filhos. É meu companheiro de vida. É a pessoa que escolhi quando tinha 23 anos e que ainda escolho agora, mesmo depois de tudo o que fiz para estragar isso. Como posso confiar em você de novo? Não sei. Ela estendeu a mão, hesitante, tocando levemente a minha. Mas vou passar o resto da minha vida tentando te mostrar que pode. Olhei para nossas mãos entrelaçadas. Mãos que tinham se segurado na porta da igreja quando casamos, que tinham se apertado na sala de parto quando nossos filhos nasceram, que tinham se soltado em algum ponto pelo caminho sem que percebêssemos. Não vai ser fácil, avisei. Eu sei. Vai levar tempo. Muito tempo. Eu sei, e pode ser que no final não consigamos consertar. Pode ser que o dano seja grande demais. Marina sentiu, mais lágrimas escorrendo. Eu sei disso também. Mas você está disposto a tentar? Era a pergunta que vinha evitando por semanas. Porque responder significava fazer uma escolha. Perdoar ou desistir. Lutar
ou deixar ir. Pensei nas crianças dormindo nos quartos ao lado, em Lucas que adorava quando eu e Marina dançávamos bobamente na cozinha, em Sofia que sempre pedia abraço de sanduíche onde ficava espremida entre nós dois. Pensei em todos os anos que tínhamos juntos. As boas memórias que Abser do tudo ainda eram reais. Nosso primeiro apartamento minúsculo, a viagem para a praia onde ficamos presos na chuva, e rimos tanto que choramos. O nascimento de Lucas quando segurei a mão dela por 12 horas de trabalho de parto, e pensei em nós dois, sentados naquele sofá às 3 da manhã, quebrados, imperfeitos e ainda tentando. Sim, disse finalmente. Estou disposto a tentar. Marina soltou um soluço e se jogou em meus braços, chorando em meu peito. Envolvi meus braços ao redor dela, hesitante no começo, depois mais firme, e lá ficamos 2 pedaços quebrados tentando se encaixar novamente. Começamos a terapia de casais na semana seguinte. Nossa terapeuta, a doutora Paula, era uma mulher de uns 50 anos, com olhos gentis mas penetrantes que pareciam ver através de todas as nossas defesas. Na primeira sessão, ela nos fez sentar em lados opostos da sala. Quero que cada um de vocês me conte, sem interrupções do outro, como chegaram aqui. Fui primeiro. Contei sobre a traição, sobre como me senti enganado, traído, insuficiente. Sobre como cada dia era uma batalha para não deixar a raiva me consumir. Sobre como olhar para Marina agora doía de uma forma que nem conseguia descrever. Doutora Paula ouviu sem julgamento, apenas fazendo anotações ocasionalmente. Então foi a vez de Marina. Ela contou sobre se sentir invisível, não valorizada, perdida em meio às responsabilidades de ser mãe e esposa, sobre como o caso tinha começado como uma busca por validação e tinha se transformado em algo que ela não conseguia controlar. Não estou fazendo desculpas, ela disse, olhando para mim. O que fiz foi errado, inexcusável. Mas não aconteceu no vácuo. Havia problemas em nosso casamento que nós dois ignoramos. Doutora Paula se recostou em sua cadeira. Vocês dois têm razão. Marina, você traiu a confiança fundamental de seu casamento. Isso é inegável. Rafael, você tem todo o direito de estar magoado e zangado. Mas Marina também está certa em dizer que essa traição não aconteceu sem motivo. Havia rachaduras na fundação de seu relacionamento que precisam ser consertadas se vocês querem reconstruir. Então você está dizendo que é minha culpa também? Perguntei, defensivo. Não. A escolha de trair foi exclusivamente dela. Mas a decisão de parar de cultivar o casamento, essa foi de vocês dois. Aquilo doeu porque era verdade. Nas sessões seguintes, doutora Paula nos guiou através de exercícios dolorosos. Tivemos que identificar quando exatamente nosso casamento começou a desmoronar. Concluímos que foi após o nascimento de Sofia. Eu tinha acabado de receber uma promoção que exigia mais horas no escritório. Marina estava exausta cuidando de um bebê e uma criança pequena. Paramos de ter encontros noturnos. Paramos de conversar sobre qualquer coisa além de logística. Paramos de nos tocar, exceto por beijos rápidos de despedida. Vocês se tornaram colegas de quarto e copéis, doutora Paula observou. Mas deixaram de ser parceiros românticos. Ela nos deu tarefas de casa. 15 minutos por dia apenas para conversar, sem celulares, sem crianças, sem TV. No começo, esses 15 minutos eram desconfortáveis, cheios de silêncios estranhos, mas gradualmente começamos a redescobrir como conversar um com o outro. Me conta sobre aquele projeto no trabalho. Eu disse uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda depois que as crianças dormiram. Marina pareceu surpresa. Você realmente quer saber? Sim, quero. Então ela contou. E eu realmente ouvi, fazendo perguntas, me interessando, e percebi o quanto tinha parado de fazer isso. O quanto tinha parado de ver ela como Marina, a mulher brilhante e apaixonada por quem me apaixonei, e começado a ver ela apenas como minha esposa, a mãe dos meus filhos. Mas ainda era difícil. Havia momentos em que olhava para ela e tudo que conseguia ver era ela beijando o Roberto naquele carro. Havia noites em que ela me tocava e eu me enrijecia, incapaz de aceitar a intimidade física de alguém que tinha sido íntima com outra pessoa. Uma noite, cerca de 2 meses após ter descoberto tudo, estávamos deitados na cama quando Marina se virou para mim. Posso te abraçar? Perguntou suavemente. A pergunta me partiu. Que chegamos a um ponto onde minha própria esposa tinha que pedir permissão para me tocar. Pode, sussurrei. Ela se aproximou, passando o braço sobre meu peito,
apoiando a cabeça em meu ombro. Fiquei rígido por um momento, mas então, lentamente, coloquei meu braço ao redor dela. Eu sinto tanta falta de você, ela sussurrou no escuro. Voca está aqui, mas sinto como se tivesse perdido você. Você me perdeu, respondi honestamente. A pessoa que eu era antes, ele não existe mais. Você o matou quando traiu nossa confiança. Marina soluçou baixinho. Então quem você é agora? Não sei ainda. Ainda estou descobrindo. E tem espaço para mim nessa nova pessoa? Pensei sobre a pergunta. Não sei. Estou tentando que tenha. Mas não posso prometer nada. Ficamos assim por um longo tempo, dois estranhos nos braços um do outro, tentando se reconectar. 3 meses após descobrir a traição, tivemos nosso primeiro dia bom. Era um domingo. Marina tinha acordado cedo e preparado panquecas, algo que ela não fazia há anos. As crianças estavam eufóricas, pulando pela cozinha enquanto ajudavam a misturar a massa e escolher as coberturas. Papai, vamos ao parque depois? Lucas perguntou, a boca cheia de panqueca. Olhei para Marina, que estava observando as crianças com um pequeno sorriso no rosto. Ela sentiu meu olhar e se virou. Seria legal, disse ela suavemente. Faz tempo que não vamos todos juntos. Parte de mim queria dizer não. Queria manter a distância, proteger meu coração ainda ferido, mas olhei para os rostinhos esperançosos das crianças e não consegui negar. Está bem? Vamos ao parque. A alegria que explodiu na cozinha foi contagiante. Sofia bateu palmas, Lucas deu um grito de vitória. E até Marina sorriu genuinamente. No parque, observei Marina empurrando Sofia no balanço, os dois rindo quando Sofia gritava mais alto. Mamãe, mais alto. Vi Lucas correndo para me mostrar um besouro interessante que tinha encontrado. Seus olhos brilhando com curiosidade infantil. E por um momento, apenas um momento, esqueci toda a dor. Por um momento, éramos apenas uma família no parque em um domingo ensolarado. Marina se aproximou depois de um tempo, com Sofia adormecida em seus braços. Acho que alguém se cansou de brincar, disse ela com um sorriso suave. Ela gastou toda a energia. Concordei, passando a mão pelos cabelos suados da nossa pequena. Nossos olhos se encontraram e algo passou entre nós. Não era como antes, menos aquela conexão fácil e natural que tínhamos. Era mais frágil, mais cuidadosa, mas estava ali. Obrigada, Marina, disse baixinho. Por hoje, por tentar. Pelas crianças, respondi automaticamente. Ela assentiu, mas via a dor em seus olhos. Pelas crianças, repetiu. Mais tarde naquela noite, depois que colocamos as crianças na cama, eu estava lavando a louça quando senti Marina atrás de mim. Ela não disse nada, apenas passou os braços ao redor da minha cintura e apoiou a cabeça em minhas costas. Fiquei paralisado por um momento. Então, devagar, coloquei uma mão molhada sobre as dela. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo. Mas nem todos os dias eram bons. Havia momentos em que a raiva voltava com força total, como na noite em que acordei de um pesadelo, onde Marina e Roberto riam de mim. Sentei na cama, suando, o coração disparado. Ao meu lado, Marina dormia tranquilamente, e aquilo me irritou de uma forma irracional. Como ela conseguia dormir tão bem? Como conseguia ter paz depois do que fez? Marina, te amei, minha voz mais dura do que pretendia. Ela acordou confusa. O que foi? Você dorme bem? A noite depois do tudo? Marina se sentou, esfregando os olhos. Rafa, são 3 da manhã. Responde a pergunta. Você consegue dormir tranquilamente? Ela ficou em silêncio por um momento. Não consigo. A maioria das noites eu fico acordada, olhando para você, me odiando pelo que fiz. Algumas noites eu vou para a sala e choro, mas não quero te acordar, não quero te sobrecarregar mais com minha culpa quando você já está lidando com tanta dor. A honestidade na voz dela desarmou um pouco minha raiva. Eu tive um pesadelo, admiti, com você e ele. Marina estendeu a mão, hesitante, até tocar meu braço. Sinto-me. Sei que não adianta nada eu dizer isso, mas sinto tanto, Rafa. Quantas vezes? Perguntei de repente. O quê? Quantas vezes você esteve com ele? Fisicamente. Eu quero dizer. Vi o pânico em seus olhos. Rafa, você realmente quer saber isso? Sim, mas preciso saber. Preciso saber a extensão da traição. Marina fechou os olhos, respirando fundo. 5 vezes. M6 meses sempre em horário de almoço, em um hotel próximo ao escritório. 5 vezes ela tinha escolhido estar com ele,
ao invés de vir para casa, para mim, para as crianças. E você pensava em mim? Nas crianças? Sim. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. E me odiava, cada vez, mas não conseguia parar. Era como uma droga, aquela sensação de ser desejada, de ser especial. Eu não te fazia sentir especial, minha voz quebrou. Não da forma que eu precisava naquele momento. E eu sei que isso não é desculpa. Eu deveria ter conversado com você, deveria ter lutado por nós, deveria ter feito tantas coisas diferentes, mas escolhi o caminho mais fácil e mais destrutivo. Fiquei em silêncio, processando tudo. 5 vezes. Não era apenas um erro, um momento de fraqueza. Eram 5 escolhas conscientes de me trair. Não sei se consigo superar isso. Disse finalmente. Eu entendo. Marina estava chorando abertamente agora. E se você decidir que não pode, vou aceitar. Vou aceitar qualquer consequência das minhas ações. Mas mesmo dizendo que entendia, se eu quisesse desistir, vi o medo em seus olhos. O medo de perder a família. E percebi que, apesar de tudo, ela realmente se importava. Talvez um pouco tarde demais, mas se importava. Não estou dizendo que vou desistir, corrigi. Só estou sendo honesto sobre como é difícil. Como cada dia é uma luta. Marina assentiu, limpando as lágrimas. Eu sei. E vou estar aqui lutando junto pelo tempo que você precisar. Voltamos a deitar, mas nenhum de nós conseguiu dormir mais naquela noite. Ficamos ali, lado a lado, cada um perdido em seus próprios pensamentos, conectados apenas pela decisão compartilhada de continuar tentando. 5 meses após descobrir a traição, algo inesperado aconteceu. Roberto ligou. Eu estava no trabalho quando meu celular tocou com um número desconhecido. Normalmente não atendia, mas algo me fez pegar. Alô, Rafael, é o Roberto. Meu sangue gelou. Apertei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Como você conseguiu meu número? Isso não importa. Preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Por favor, só me dê 5 minutos. Você me deve pelo menos isso. Eu te devo. Minha voz estava subindo. Eu não te devo nada. Você destruiu meu casamento. Eu sei. E preciso pedir desculpas. Isso me deixou sem palavras por um momento. Desculpas? Você acha que desculpas consertam alguma coisa? Não, mas preciso dizer mesmo assim. Por favor, vamos nos encontrar. Todas as células do meu corpo gritavam para desligar, para bloqueá-lo e nunca mais pensar naquilo. Mas havia uma parte de mim, uma parte pequena mas insistente, que queria olhar nos olhos do homem que quase destruiu minha família. Uma vez concordei. E se você tentar qualquer coisa, eu juro. Não vou, prometo, amanhã 3 da tarde, na cafeteria da Rua das Flores. Está bem. Desliguei antes que pudesse mudar de ideia. Naquela noite, contei para Marina. Ela ficou pálida. Você vai mesmo se encontrar com ele? Vou preciso ouvir o que ele tem a dizer. Rafa, não sei se isso é uma boa ideia. Não estou pedindo sua opinião, cortei. Mais duro do que pretendia. Desculpa, mas preciso fazer isso. Na tarde seguinte, cheguei à cafeteria 15 minutos adiantado. Escolhi uma mesa no canto, de onde podia ver a porta. Meu coração batia acelerado, minha mente girando com todas as coisas que queria dizer, todas as acusações que queria fazer. Então ele entrou. Roberto era alto, bem apessoado, com aquele tipo de confiança que vem fácil para homens bem-sucedidos. Mas hoje, ele parecia cansado. Havia olheiras sob seus olhos, e sua postura não era tão ereta quanto imaginei que seria. Ele me viu e caminhou até a mesa, hesitante. Rafael, obrigado por vir. Não respondi. Apenas o encarei, esperando. Roberto sentou-se, nervoso com as mãos. Eu não sei por onde começar. Que tal pelo começo? Por que você perseguiu uma mulher casada? Ele encolheu-se com minhas palavras. Não foi. Não comecei com essa intenção. Marina era uma colega, alguém que admirava profissionalmente. Mas então comecei a conhecê-la melhor, e ela era incrível, inteligente, engraçada, apaixonada, e parecia tão infeliz. Ela não estava infeliz, rebati. Ela estava cansada. Como qualquer mãe de 2 crianças pequenas, estaria, mas não estava infeliz. Talvez você esteja certo. Talvez eu vi o que queria ver, porque eu estava interessado nela desde o primeiro dia, e procurei qualquer justificativa para persegui-la. A honestidade dele me surpreendeu. Você sabia que ela era casada, sabia que tinha filhos, sabia.
E não me importei. Pensei apenas no que eu queria, no que eu sentia. Não pensei em você, nas crianças, nas consequências. Fui egoísta e errado. Por que está me dizendo isso agora? Roberto olhou para suas mãos. Porque minha própria esposa me traiu na semana passada. E quando senti aquela dor, aquela raiva, aquela sensação de que o chão tinha desaparecido debaixo dos meus pés, entendi o que fiz com você. Entendi a magnitude do que causei. Ele levantou os olhos e vi lágrimas ali. Então vim te pedir desculpas. Não porque isso muda alguma coisa, ou porque espero seu perdão, mas porque você merece ouvir isso. Você merece que alguém reconheça a dor que causou. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando tudo. Você a amava? Marina, você realmente a amava? Roberto pensou antes de responder. Pensei que sim, mas agora percebo que o que senti foi uma fantasia. Amei a ideia dela, a emoção do romance proibido, a forma como ela me fazia sentir. Mas não a conhecia de verdade. Não da forma que você conhece. Não conhecia seus medos profundos, suas manias irritantes. Como ela é quando acorda de mau humor ou quando está doente. Eu só conhecia a melhor versão dela, a versão que ela apresentava fora de casa. E ainda assim quase a levou embora de mim. Eu sei, e sinto muito por isso mais do que posso expressar. Olhei para o homem à minha frente. Parte de mim queria socá-lo. Queria fazê-lo sentir uma fração da dor física que correspondia à dor emocional que eu sentia. Mas outra parte, uma parte que estava começando a crescer através da terapia e do trabalho em meu casamento, entendeu que ele era apenas humano. Falho e egoísta sim, mas humano. Ela te contou que vocês terminaram? Perguntei. Contou. E eu aceitei. Não facilmente, mas aceitei. Porque eu sabia que era o certo. Ela ama você, Rafael. Talvez não da forma perfeita que gostaríamos de ser amados, mas ela te ama e ama suas crianças. E merece uma segunda chance. Não precisa me dizer o que minha esposa merece. Você tá certo, desculpe, levantei-me para ir embora. Rafael, ele me chamou. O que? Obrigado. Por amá-la o suficiente para lutar por ela. Por ser o homem que eu não fui. Não respondi. Apenas saí da cafeteria, deixando-o ali com seu arrependimento tardio e suas próprias dores. Quando cheguei em casa naquela noite, Marina estava na cozinha preparando o jantar. As crianças brincavam na sala. Uma cena absolutamente normal. Como foi? Ela perguntou cuidadosamente quando entrei. Foi? Esclarecedor. Ele te contou? Sobre a esposa dele? Contou. Peguei um copo de água. Parece que o karma existe. Marina parou de picar os legumes. Eu não queria que ele sofresse. Apesar de tudo, não. Virei para encará-la. Nem um pouquinho. Ela pensou antes de responder. Talvez um pouquinho. Mas principalmente me sinto culpada. Porque fui cúmplice em fazer com outra pessoa o que foi feito comigo. A esposa dele? Não sabia? Não, ele dizia que o casamento estava acabado, mas aparentemente estava mentindo. Para mim e para ela. Senti uma pontada estranha de satisfação por não ser apenas eu o enganado. Seguida imediatamente de vergonha, por sentir satisfação com o sofrimento de outra pessoa. Rafa, a voz de Marina era pequena. O que ele disse? Sobre nós. Disse que você me ama. Que mereço uma segunda chance. Você concorda com ele? Olhei para minha esposa. Realmente, olhei. Vi as linhas de preocupação em sua testa, que não estavam lá alguns meses atrás. Vi como ela mordia o lábio nervosamente esperando minha resposta. Vi o peso da culpa que ela carregava em seus ombros. Acho que não existe mais segunda chance. Não podemos voltar a ser o que éramos. Aquele casamento, aquela confiança, morreu. Mas talvez possamos construir algo novo, algo diferente. Lágrimas encheram os olhos dela. Novo como? Mais honest, mais consciente, mais presente. Ambos. Porque você tinha razão sobre uma coisa, menos nós dois paramos de tentar. Eu parei de te ver, e você parou de comunicar o que precisava. Mas eu traí. Você não. Não é a mesma coisa. Não, não é. E não estou dizendo que é. O que você fez foi inexcusável. Mas posso reconhecer que nosso casamento tinha problemas, sem desculpar sua traição. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Marina se aproximou, hesitante. O que isso significa para nós? Significa que estou disposto a continuar tentando, não porque esqueci ou perdoei completamente, mas porque olho para nossas crianças
e vejo que elas merecem pais que lutam. E olho para você, e ainda vejo a mulher por quem me apaixonei em algum lugar ali, enterrada sob todas as camadas de erro e arrependimento. Eu estou aqui, ela sussurrou. Ainda estou aqui, e vou passar o resto da minha vida mostrando a você que vale a pena me encontrar de novo. Naquela noite, pela primeira vez em 6 meses, Marina e eu fizemos amor. Não foi como antes, não havia aquela facilidade despreocupada. Foi hesitante, cuidadoso, às vezes doloroso. Houve momentos em que tive que parar, porque imagens dela com ele invadiram minha mente. Houve momentos em que ela chorou, mas também foi honesto, foi real. Foi dois seres humanos imperfeitos, tentando se reconectar da única forma que sabiam. Depois, deitados no escuro, Marina traçou círculos em meu peito. Eu te amo, disse suavemente. Demorei para responder, porque ainda não tinha certeza se amava ela. Não da mesma forma, mas disse de qualquer forma, eu também te amo. E talvez, com tempo e trabalho, aquelas palavras voltariam a ser verdadeiras da forma que costumavam ser. Nos meses seguintes, implementamos mudanças reais em nossa vida e casamento. Não foram mudanças dramáticas, mas pequenas, consistentes, intencionais. Marina compartilhou todas as suas senhas comigo, celular, e-mail, redes sociais. No começo, eu verificava obsessivamente. Cada vez que ela pegava o telefone, meu estômago se contraía. Mas gradualmente, conforme as semanas se transformavam em meses sem nada suspeito, comecei a verificar menos, a confiar um pouco mais. Instituímos uma noite de encontro semanal. Toda sexta-feira minha mãe ficava com as crianças e nós saíamos. Às vezes era apenas um jantar simples. Às vezes íamos ao cinema. Uma vez, fizemos uma aula de dança que foi desastrosa, mas divertida. O ponto era reconectar, relembrar por que nos apaixonamos. Continuamos com a terapia, tanto individual quanto de casais. Doutora Paula nos ajudou a desenvolver ferramentas de comunicação. Aprendemos a expressar necessidades sem culpar. Aprendemos a ouvir sem defensividade. Aprendemos a lutar limpo quando discordávamos. E discordávamos muito, porque reconstruir um casamento não é linear, heavy arrecadas. Havia dias em que a raiva voltava com força. Havia discussões onde as feridas antigas eram reabertas, como a vez em que Marina teve que fazer uma viagem de trabalho. Não disse imediatamente quando ela mencionou. Você não vai, Rafa. É para uma conferência importante. Meu chefe espera que eu vá. Não me importo. Você não vai sair da cidade sozinha. Marina respirou fundo, claramente lutando contra a frustração. Eu entendo sua preocupação, mas não posso viver em uma prisão para sempre. Em algum momento, você vai ter que confiar em mim novamente. Confiar? Você destruiu minha confiança. Eu sei. E estou trabalhando todos os dias para reconstruí-la. Mas você também tem que fazer sua parte. Você tem que me dar a oportunidade de provar que mudei. Ficamos em silêncio, encarando um ao outro, ambos frustrados, ambos com razão de alguma forma. Finalmente, Marina suspirou. O que eu preciso fazer para te fazer se sentir confortável com isso? Não sei. Posso ligar para você toda noite. Posso te mandar fotos de onde estou. Posso até ligar em vídeo para mostrar meu quarto de hotel vazio. O que você precisa? Sentei, passando as mãos pelo cabelo. Preciso que isso não seja tão difícil. Preciso não sentir pânico toda vez que você sai da minha vista. Marina se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos. Eu sei, e sinto muito por ter feito você se sentir assim. Mas, baby, não posso mudar o que fiz. Só posso controlar o que faço agora. E agora, tô te pedindo para confiar em mim. Só por 3 dias. Me dê essa chance. Olhei para ela, para os olhos honestos, para as mãos segurando as minhas com tanta esperança. Também concordei finalmente. Mas você liga toda noite e responde meus textos rapidamente. Vou responder antes mesmo de você terminar de enviar ela. Prometeu com um pequeno sorriso. Aqueles 3 dias foram tortura. Cada minuto que passava sem resposta dela, minha mente criava cenários. Mas ela manteve sua palavra. Ligou todas as noites. Respondeu cada mensagem, mandou fotos aleatórias do hotel, das reuniões, das refeições. E quando ela voltou, percebi que tinha passado em um teste que nem sabia que estava fazendo. O teste de começar a confiar novamente. Um dia, cerca de 8 meses após descobrir a traição, Lucas me surpreendeu com uma pergunta. Estávamos na garagem, eu consertando minha bicicleta, e ele me ajudando passando as ferramentas. Pai, ele disse, seu tom inusitadamente sério para uma criança de 6 anos. Sim, campeão.
Você e a mamãe brigaram? Parei o que estava fazendo, olhando para ele. O que te faz pensar isso? Vocês foram diferentes. Antes vocês sempre se beijavam quando o papai chegava em casa, e a mamãe dormiu no sofá naquela vez. E você fica triste às vezes quando olha para ela. Meu coração apertou. Tínhamos pensado que estávamos protegendo as crianças, mas claro que elas notaram. Crianças sempre notam. A mamãe e eu estamos trabalhando em algumas coisas, disse cuidadosamente. Adultos às vezes têm problemas, assim como você e seus amigos às vezes brigam na escola. Mas estamos consertando. Vocês vão se separar? O Tommy da minha classe, os pais dele se separaram. E agora ele tem 2 casas. Engole M. Seco, não queremos isso. Campeão. Estamos trabalhando muito para ficar juntos. Para sermos uma família. Porque me ama e a Sofia? Sim. E porque eu e a mamãe também nos amamos. Só precisamos relembrar como fazer isso do jeito certo. Lucas assentiu, processando isso com a seriedade que só crianças conseguem ter. Está bem? Mas pai, sim? Eu quero que vocês fiquem juntos. Gosto quando somos todos uma família. Eu também, filho. Eu também. Aquela noite, contei para Marina sobre a conversa. Ela colocou a mão sobre a boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Ele percebeu. Deus. As crianças perceberam. Eles são espertos, claro que perceberam. Marina se levantou abruptamente, caminhando até a janela. O que eu fiz, não só com você, mas com eles, eles vão crescer com essas memórias de tensão, de tristeza. Ou vão crescer vendo que os pais lutaram, que o casamento vale a pena lutar, que famílias podem superar coisas difíceis. Ela se virou para me olhar. Você realmente acredita nisso? Estou tentando, a maioria dos dias, né? Estou tentando. Marina voltou para perto de mim, e desta vez fui eu quem a puxou para um abraço. Ela chorou em meu ombro, enquanto eu acariciava seus cabelos. E percebi que ela estava carregando tanto peso quanto eu. Talvez até mais, porque além da dor, ela carregava a culpa. Vamos fazer isso funcionar, disse em seu cabelo. Pelas crianças, por nós vamos continuar. Tentando até conseguir. 1 ano após descobrir a traição, Marina planejou uma surpresa. Era nosso aniversário de casamento menos 9 anos. Ela arrumou para as crianças ficarem com sua mãe o fim de semana inteiro e reservou um chalé em uma pequena cidade nas montanhas. Sei que pode ser difícil, disse ela enquanto dirigíamos, celebrar nosso aniversário depois de tudo. Mas queria ter um momento, só nós dois, para reconhecer o quanto trabalhamos este ano. O chalé era lindo, rústico, aconchegante, com uma vista incrível das montanhas. Havia uma lareira, uma banheira de hidromassagem privativa e uma paz que não sentíamos há anos. Naquela primeira noite sentamos na varanda observando o pôr do sol, cada um com uma taça de vinho. 1 ano, Marina disse suavemente. Parece uma vida inteira e um segundo ao mesmo tempo. Eu sei o que quer dizer. Você está feliz? Ela perguntou, virando para me olhar. Honestamente, você está feliz por ter ficado? Pensei cuidadosamente antes de responder. Feliz não é a palavra certa. Estou em paz, na maioria das vezes. Ainda há momentos difíceis. Ainda há dias em que a raiva volta. Mas também há dias em que olho para você e lembro por que me apaixonei. Dias em que rio de algo que você disse. Dias em que me pego querendo te contar sobre o meu dia. Isso é suficiente para você? Por enquanto, sim. E quem sabe, talvez com mais tempo, com mais trabalho, se torne mais que suficiente. Marina pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Não da forma imperfeita e egoísta que amei antes, mas de uma forma mais profunda, mais consciente. Uma forma que escolhe você todos os dias, mesmo quando é difícil. Mesmo quando é difícil. Repeti. Acho que é isso que o amor maduro é. Não a paixão ardente do começo, mas a escolha constante de ficar. Passamos aquele fim de semana reconectando, não apenas fisicamente, embora isso também tenha acontecido, mas emocionalmente. Conversamos sobre nossos sonhos que tínhamos colocado de lado, sobre nossos medos, sobre como queríamos que nosso casamento fosse nos próximos anos. Quero que a gente viaje mais, Marina disse enquanto estávamos na banheira de hidromassagem, sob as estrelas. Quando as crianças crescerem um pouco, quero mostrar pares onde sempre sonhei em ir. Paris menos considerei. Podemos fazer isso. Emma Alganza, nós
quando Sofia estiver maior. E quero que a gente mantenha a noite de encontro. Mesmo quando as coisas ficarem corridas, especialmente quando as coisas ficarem corridas. Concordo. E quero que continuemos conversando. De verdade. Não apenas sobre logística. Sobre o que está em nossos corações. Marina se virou na banheira para me encarar. Você me perdoou? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei se perdão total é possível para algo assim. Mas te perdoei o suficiente para seguir em frente. Para construir algo novo com você. É suficiente? Tem que ser. Porque é tudo que posso oferecer agora. Ela sentiu, entendendo. Então vou aceitar isso. E vou continuar trabalhando para merecer mais, se você um dia puder dar. Naquela noite, deitados na cama do chalé, com o luar entrando pela janela, Marina adormeceu em meus braços. Fiquei acordado por um tempo, apenas observando-a. As linhas em seu rosto, o sobe e desce suave de seu peito, a forma como suas mãos se agarravam à minha camiseta, mesmo dormindo. E percebi que, apesar do tudo, apesar da dor e da traição e do trabalho árduo, eu tinha feito a escolha certa, não porque nossa história era perfeita, ou porque o perdão veio fácil, mas porque valia a pena lutar. Nossa família valia a pena lutar. 2 anos após a descoberta, nossa vida tinha encontrado um novo ritmo. Não era o mesmo ritmo de antes, menos aquela inocência estava perdida para sempre. Mas era bom do seu próprio jeito. Eu ainda tinha gatilhos ocasionais. Uma música que tocava no rádio que lembrava aquele período difícil. Um carro BMW preto, passando na rua. O nome Roberto mencionado casualmente em uma conversa. Mas aprendi a respirar através deles. A não deixá-los me consumir. Marina se tornou quase obsessivamente transparente. Às vezes até demais. Ela me contava sobre qualquer interação com colegas homens, mesmo as mais inocentes. No começo, eu apreciava isso. Eventualmente, tive que pedir que relaxasse um pouco. Amor, você não precisa me contar cada vez que o Felipe do financeiro diz. Bom dia, disse com um pequeno sorriso. Mas eu quero que você saiba que não estou escondendo nada. Eu sei. E confio em você. Mais agora que antes. Vê o alívio em seu rosto quando disse isso valeu tudo. Lucas agora tinha 8 anos. E estava obcecado com futebol. Sofia tinha 5 e havia começado o jardim de infância, onde já tinha conquistado metade da classe com sua personalidade extrovertida. Uma noite, durante o jantar, Sofia anunciou. A professora disse que a gente tem que desenhar nossa família amanhã. Isso vai ser lindo, Princesa Marina disse, passando mais arroz para ela. O que você vai desenhar? Você, papai, Lucas, eu e o Bolinha. Bolinha era nosso cachorro que tínhamos adotado 6 meses atrás. Toda a família concordei, sorrindo para Marina. Mais tarde, depois das crianças dormirem, Marina e eu estávamos lavando a louça juntos, uma rotina que desenvolvemos, que nos dava alguns minutos para conversar, todos os dias Volca perspu, Marina disse, enxaguando um prato. O que? Sofia disse nossa família com tanta certeza. Sem dúvidas, sem hesitação. Para ela, somos sólidos. Somos um dedo, graças a Deus murmurei. Depois tudo, pelo menos as protegemos disso. Marina colocou o prato na escorredora e se virou para mim. Não, Rafa, não as protegemos de tudo. Elas viram a tensão, sentiram a tristeza. Mas sabe o que também viram? Viram pais que lutaram, que não desistiram quando ficou difícil, que escolheram o amor mesmo quando não era fácil. Isso também é uma lição valiosa. Ela tinha razão. Nossos filhos estavam aprendendo que o amor não é perfeito, mas pode ser resiliente. Que famílias podem passar por tempestades e sair do outro lado. Quando você ficou tão sábia? Brinquei, puxando-a para perto. Terapia intensiva por 2 anos, ela brincou de volta. Doutora Paula merece todo o crédito. Beijei seu topo da cabeça. Algo que tinha voltado a fazer naturalmente nos últimos meses. Não, você merece o crédito. Por não desistir. Por fazer o trabalho mesmo quando eu estava sendo impossível. Você tinha todo o direito de ser impossível. Ainda assim, obrigado por me aturar. Marina se afastou um pouco para olhar em meus olhos. Obrigado por me deixar. Obrigado por escolher tentar. Mesmo quando eu não merecia. 3 anos após a descoberta, algo surpreendente aconteceu. Fomos chamados por nossa igreja para participar de um programa de mentoria para casais jovens. Nós, perguntei ao pastor, incrédulo. Mas nosso casamento quase acabou há 3 anos. Exatamente, disse o pastor João com um sorriso gentil. Vocês entendem as lutas reais. Vocês passaram pelo fogo e saíram do outro lado. Isso é exatamente o tipo de experiência
que pode ajudar outros casais. Marina e eu discutimos longamente sobre aceitar ou não. Significa que teríamos que contar nossa história, Marina disse, nervosa. As pessoas vão saber. Sobre a traição. Sobre tudo. Você está envergonhada? Claro que estou. Quem não estaria? Mas também há força nisso, não? Na honestidade sobre nossas falhas e como superamos. Marina pensou por um longo momento. Você estaria confortável com pessoas sabendo? Com nossos amigos sabendo? Alguns já sabem. Juliana sabe. Minha família sabe. E sabe de uma coisa? Falar sobre isso, ser honesto sobre isso, tornou tudo mais leve. Não é mais esse segredo escuro que carrego sozinho. Você acha que podemos ajudar? Acho que podemos tentar, então aceitamos. Nosso primeiro encontro de mentoria foi com um casal jovem, Ricardo e Fernanda, casados há apenas 2 anos. Eles estavam brigando constantemente, considerando separação. Sentamos com eles em nossa sala, e Marina começou. Antes de começarmos, queremos ser completamente honestos com vocês. Nosso casamento não é perfeito. Há 3 anos, eu traí meu marido. Quase destruímos nossa família. Estamos aqui hoje porque escolhemos lutar, não porque sempre fizemos tudo certo. O choque no rosto deles era palpável. Vocês, Fernanda disse, mas vocês parecem tão juntos. Agora sim, concordei. Mas tivemos que reconstruir tudo do zero. E não foi fácil. Durante as horas seguintes, compartilhamos nossa história. A descoberta, a dor, a raiva, o trabalho árduo, a terapia, e eventually, a cura. Ricardo se inclinou para frente. Mas como você perdoou? Como você apenas deixou ir? Não deixei ir, respondi honestamente. A dor não vai embora completamente, as cicatrizes permanecem. Mas aprendi que perdão não significa esquecer ou fingir que não aconteceu. Significa escolher não deixar aquilo definir nosso futuro. Escolher dar a ela menos e a nós uma nova chance. E quanto à confiança? Fernanda perguntou a Marina. Como você reconquistou? Com tempo, transparência e consistência, Marina respondeu. Não foi um momento único. Foi escolher todos os dias ser digna de confiança. Escolher todos os dias colocar nosso casamento em primeiro lugar. E eventually, a confiança voltou. Não completamente como antes, mas de uma forma novamente consciente. Quando Ricardo e Fernanda saíram naquela noite, eles estavam de mãos dadas. Algo que não faziam quando chegaram. Você acha que ajudamos? Marina perguntou depois que eles saíram. Acho que sim. Pelo menos mostramos que é possível, que vale a pena lutar. Nos meses seguintes, mentoramos mais 4 casais. Alguns estavam lidando com traição como nós. Outros com problemas diferentes, vícios, problemas financeiros, diferenças irreconciliáveis. E algo engraçado aconteceu. Quanto mais contávamos nossa história, menos poder ela tinha sobre nós. Quanto mais usávamos nossa dor para ajudar outros, mais ela se transformava de uma ferida aberta em uma cicatriz que contava uma história de sobrevivência. 4 anos após a descoberta, no aniversário de nosso 13º ano de casamento, Marina me deu um presente inusitado, uma carta. Não quero que leia agora, disse ela, entregando o envelope lacrado. Leia quando estiver sozinho. Quando tiver tempo para processar. Naquela noite, depois que ela dormiu, levei a carta para meu escritório e, com mãos ligeiramente trêmulas, abri o envelope. Meu querido Rafael, enquanto escrevo isto, você está na sala brincando com Sofia, ensinando-a a jogar damas. Posso ouvir suas risadas daqui, e meu coração está tão cheio que mal consigo segurar a caneta. Há 4 anos, cometi o pior erro da minha vida. Traí você, traí nosso casamento, traí tudo que construímos juntos. E nos anos desde então, tenho vivido com o peso dessa escolha todos os dias. Mas hoje, nosso aniversário, quero te escrever esta carta, não sobre minha culpa, mas sobre minha gratidão. Gratidão por você ter escolhido ficar quando tinha todo o direito de ir embora. Gratidão por você ter feito o trabalho difícil de curar, de perdoar, do reconstruir. Gratidão por você ser o homem que é imperfeito como todos nós somos, mas fundamentalmente bom. Fundamentalmente dedicado à nossa família. Você perguntou uma vez se eu te perdoei, e eu não soube responder porque não havia nada para perdoar da sua parte. Mas agora entendo o que você estava realmente perguntando. Você estava perguntando se eu me perdoei, e a resposta é: estou tentando.
Estou tentando aceitar que fui capaz daquela traição. Estou tentando entender que humanos falham, que eu farrei, mas que isso não me define completamente. Estou tentando acreditar que mereço a segunda chance que você me deu. Alguns dias são mais fáceis que outros. Alguns dias olho no espelho e ainda vejo a mulher que traiu seu marido. Mas outros dias, olho e vejo uma mulher que lutou, que não desistiu, que aprendeu, que cresceu. E quando olho para você, vejo um homem que é mais forte do que imaginei, que tem mais capacidade de perdão, mais profundidade de caráter, mais comprometimento com a família do que eu sabia ser possível. Nosso casamento não é o mesmo de antes. Você está certo sobre isso. O que tínhamos morreu naquele carro, naquele momento, mas o que construímos no lugar é algo diferente, algo mais real, mais honesto, mais consciente. Não temos mais a inocência da juventude ou a confiança cega do amor novo, mas temos algo mais valioso, a certeza testada e comprovada de que escolhemos um ao outro. Não porque temos que escolher, mas porque queremos. Todo dia, quando acordo ao seu lado, faço uma escolha consciente de te amar, de honrar nossos votos, de colocar você e nossa família primeiro. E sei que você faz a mesma escolha, mesmo nos dias em que é difícil, mesmo nos dias em que a raiva volta. Essa é a diferença entre o amor que tínhamos e o amor que temos agora. Antes era fácil e automático. Agora é escolha e trabalho. E paradoxalmente, isso o torna mais forte. Então, neste nosso aniversário, quero te agradecer. Não apenas por ficar, mas por escolher todos os dias continuar ficando. Por me dar a chance de ser a esposa que você merece. Por me mostrar o que o amor verdadeiro, o amor maduro, o amor testado realmente parece. Te amo, Rafael. Hoje, amanhã, sempre. Sua Marina. Quando terminei de ler, havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Guardei a carta cuidadosamente no envelope e a coloquei na gaveta da minha mesa, onde sabia que a releria muitas vezes nos anos seguintes. Voltei para o quarto, onde Marina estava deitada, mas claramente acordada, nervosa, esperando minha reação. Deitei ao lado dela e a puxei para meus braços. Obrigado, sussurrei no escuro. Pela carta, por tudo. Você tá bravo, triste, o que tá sentindo? Estou sentindo amor. Amor verdadeiro, maduro, escolhido. O tipo de amor que você descreveu na carta. Senti ela relaxar em meus braços. Eu também te amo. E vou te mostrar isso todos os dias pelo resto da nossa vida? Eu sei. E eu também vou te mostrar. Ficamos assim, abraçados no escuro, dois sobreviventes de uma tempestade que quase os destruiu, mais fortes por terem navegado através dela juntos. Hoje, 7 anos após descobrir a traição, acordo ao lado da minha esposa e sinto paz. Não é a paz da ignorância ou da negação. É a paz de quem passou pelo fogo e saiu do outro lado. A paz de quem escolheu o caminho difícil e descobriu que valia a pena. Lucas agora tem 13 anos, no começo da adolescência com todas suas complicações. Sofia tem 10, e é uma força da natureza. Eles não sabem os detalhes exatos do que quase destruiu nossa família anos atrás, mas sabem que houve tempos difíceis. E viram seus pais lutando, escolhendo, ficando. Marina e eu ainda fazemos terapia, ocasionalmente, mais para manutenção do que por crise. Ainda temos nossa noite de encontro toda sexta-feira. Um compromisso sagrado que raramente quebramos. Ainda conversamos todos os dias, realmente conversamos sobre nossos dias, nossos sonhos, nossos medos, as cicatrizes. Sempre há momentos menos frequentes agora, mas ainda presentes, em que a dor antiga volta. Mas aprendi que cicatrizes não são necessariamente coisas ruins. Elas são marcas de batalhas sobrevividas, provas de que passamos por algo difícil e sobrevivemos. Às vezes pessoas me perguntam se valeu a pena, se eu deveria ter simplesmente ido embora, recomeçado, encontrado alguém que não me traiu. E minha resposta é sempre a mesma: não sei o que teria acontecido naquele outro caminho. Talvez eu fosse mais feliz, talvez não. Mas sei o que tenho agora. Tenho um casamento que foi testado e sobreviveu. Tenho uma esposa que olha para mim todos os dias com gratidão e amor. Tenho uma família intacta. Crianças que dormem seguras em seus quartos todas as noites. Tenho a sabedoria que vem de quase perder tudo e escolher lutar para mantê-lo. Não é um final de conto de fadas. Não é uma história onde tudo foi perfeitamente restaurado ao que era antes. Mas é real, é honesto, é nosso e no final das contas, é o suficiente. Mais que o suficiente,
é tudo. 7 anos depois da descoberta, 10 anos depois do casamento, 20 anos depois de nos conhecermos, uma vida de momentos, alguns bonitos, alguns dolorosos, todos significativos, uma história de falha e perdão, de quebra e reconstrução, de escolher o amor todos os dias, mesmo quando não é fácil. Especialmente quando não é fácil, porque é isso que o amor verdadeiro é, não a paixão ardente do começo, ou a facilidade da rotina estabelecida, mas a escolha consciente diária de ficar, de lutar, de amar. E nós escolhemos. Todos os dias, nós escolhemos